começo, como é que eu desenho esse plano. Então, eu coloquei para gravar e possivelmente vai aparecer uma mensagem para vocês, acho que já está aparecendo. E a gente vai começar esse bate-papo. Eu queria que vocês participassem o máximo possível, com perguntas, com experiência que vocês já tiveram também, porque faz bastante sentido, principalmente como tem bastante consultor na sala. Temos o Éder, o Eduardo, temos o Ivaldo, temos a Fabiana. E aí, acho que essa troca da vivência e da experiência de vocês, quando iniciaram, pode contribuir também com as pessoas que estão pensando em ser consultor empresarial. Eu separei também alguns temas para nós falarmos aqui um pouquinho, né, como iniciar. Praticamente, eu coloquei isso em 5 tópicos. O primeiro tópico eu considero o mais importante de todos os outros, né? Praticamente, isso daqui está numa sequência cronológica do mais importante para o menos importante. Isso não quer dizer que o quinto não seja nada importante, mas todos têm que ser levados em consideração, mas eu seguiria essa ordem. Se eu começasse hoje do zero, como iniciar a consultoria, eu começaria com uma autorreflexão, um conhecimento aí de si próprio, né? Cada um poder tirar algum tempo, ir para um retiro, fazer uma viagem, ou com a família, ou com a sozinho, mas entender ali, né, se tem o perfil do empreendedor, né? Porque o consultor empresarial, ele é um empreendedor, ele é o dono de uma empresa, ele é sócio de um CNPJ, que muitas vezes pode ter um CNPJ que seja único, né? Ele seja o único sócio, não tem outros participantes, mas ele mesmo vai ser responsável pela sua remuneração. E aí esse ponto eu considero um ponto mais importante, porque eu percebo que algumas pessoas que vêm procurar pela CAF, pela consultoria, para ser um franqueado nosso, mas em algum determinado momento ela não tem o perfil para ser um empreendedor. Ela nunca empreendeu na vida, trabalhou muitos anos como CLT, tem pouco conhecimento assim do que é ser empreendedor, né, do que é ter um negócio próprio. Talvez até a própria autoestima dela ali não é o suficiente, o mais adequado para montar um negócio próprio. A gente sempre orienta quando a gente percebe que a pessoa ali ela está entrando com alguns bloqueios, algumas travas, e ela está fazendo aquilo mais com a intenção de comprar uma franquia procurando um emprego do que para empreender. Essa é a grande diferença nesse autoconhecimento. Quando a pessoa está procurando a franquia para ter seu negócio próprio, para empreender, para montar o seu primeiro negócio, aí é super favorável. Quando ela está procurando a franquia mais para gerar uma renda, para ter um emprego, para ter uma ocupação, aí já não é tão legal, porque ela está fazendo aquilo mais por dinheiro do que por um propósito. Então, acaba não sendo tão interessante. Então, essa autorreflexão é entender um pouquinho mais o objetivo, o propósito, entender ali dos desafios que vão ter, que vai ter um tópico só de desafio também, posteriormente, mas eu vejo esse como o principal ponto. Assim. Será que realmente eu tenho perfil para ser dono de um negócio? Sendo consultoria ou sendo qualquer outro negócio também, mas será que eu tenho essa postura de empreender? Porque o empreendedorismo no Brasil, em geral, é um baita desafio, todo mundo sabe disso, não estou falando nenhuma novidade para ninguém, né? Mas é um desafio porque tem uma série de burocracias, dificuldades de trâmite, desde a abertura de empresa, na parte de engenharia tributária, é uma dificuldade absurda. Os empresários muitas vezes não sabem qual é o melhor enquadramento, se é simples nacional, se começa com uma MEI, se começa com lucro presumido, consultoria só pode ter lucro presumido. Então, tem uma série de dificuldades ali que acaba deixando mais difícil a tomada de decisão. A gente consegue dar todo o apoio aqui na melhor forma. Inclusive, a gente sempre orienta, quando a pessoa vai começar sozinha, sem funcionário, e muitas vezes tem escritório, para iniciar home office, abre uma MEI, né, uma microempreendedora individual, muito mais fácil, pela internet mesmo, faz o cadastro, consegue ali abrir o CNPJ, começar a trabalhar. A escala de faturamento da MEI acabou aumentando aí para 120 mil ano de faturamento e até 2 CNPJ. Possivelmente no primeiro ou segundo ano, se não acontecer no primeiro, no segundo ano ela vai acabar desenquadrando, ela vai acabar saindo aí dessa escala e vai pular aí para o Simples Nacional. Mas vai começar de uma forma mais fácil, sem ter que escritório de contabilidade. O contador, muitas vezes, acaba colocando algumas dificuldades de documentos, de trâmite, de junta comercial, de Receita Federal,
de endereço, que fala que aquela região não permite o endereço de um CNPJ. Então, o jeito mais simples e mais fácil possível, inicia pela MEI, e aí começam os primeiros desafios. Né? O segundo ali, né, tomar essa decisão, que anda praticamente junto com a autorreflexão, é a parte de emocional, a parte de emocional de cada um. O emocional, não somente emocional quando está triste, com algum fator ali que está com o emocional abalado, né? Mas o emocional abalado, ele pode ser para baixo negativamente, né? Com as ondas abaixo. Então, ele está com alguma tristeza, com alguma dificuldade, pode ser vários, pode ser perder um filho, uma doença, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma demissão numa empresa, qualquer coisa pode ali, uma briga com a esposa, nossa, pode ser muitas coisas. A briga com o filho pode abalar esse emocional. Então, é muito difícil tomar uma decisão como essa, que é uma decisão não tão simples, e tenha também quando está com muita felicidade, recebeu um dinheiro, uma rescisão, recebeu uma ação, né, de uma herança. Então, tem muitas coisas ali que podem acabar acontecendo de levar esse emocional de uma forma mais abalada. Ou para baixo, muita tristeza, muito desconforto, ou de alegria, muito contentamento. Então, a gente sempre fala ali para tentar tomar decisão quando o emocional está mais equilibrado possível. Isso seria a melhor forma de tomar uma decisão. Outro ponto que a gente fala que acaba sendo super interessante ali é ter o mínimo possível de uma estrutura, de um plano de negócio ou de um budget. Teve alguns outros vídeos que a gente explicou com um pouco mais de detalhe o budget da consultoria. Né? O budget nada mais é do que um orçamento dos primeiros 12 meses. Algumas pessoas um pouco mais cuidadosas montam até dos primeiros 5 anos. Montam os primeiros 12 meses, mês a mês, né, todo detalhado, e a partir do segundo mês, do segundo ano, ela coloca somente ali uma previsão anual de crescimento do seu escritório. Então, sempre montar um business plan, um plano de negócio. Esse plano de negócio não precisa ser detalhado, com muito a fundo. A gente consegue dar todo apoio aqui também na SAP, quando o consultor está querendo montar um plano de negócio. A gente tem vários modelos de plano de negócio, várias pesquisas que a gente faz de região. A gente acabou de adquirir uma ferramenta de geomarketing também, que consegue saber potencial de consumo de consultoria naquela região, número de CNPJ, número de CNPJs ativos nessa mesma atividade, né, possíveis concorrentes. Então, tem uma série de ações que podem ser feitas ali para poder alinhar a expectativa, para poder entender um pouquinho mais como que entra os clientes, como que entra a receita do cliente, qual é o período que entra cada mês do cliente, como que sai essa receita, quais são as despesas que nós temos dentro do primeiro ano, desde deslocamento comercial, almoço, algum marketing que vai ser feito, alguma palestra, né, algum evento que a gente recomenda também que faça alguns eventos, a gente chama isso de CP0, mas tudo isso tem que ser muito bem desenhado, e a melhor forma de ser feito isso é montar aí um budget ou um mini plano de negócio, ou pode ser os dois também, sem problema algum. Eu vou deixar depois no link, no canal do YouTube, eu vou deixar abaixo aí uma planilha, um link de uma planilha do budget, do orçamento nosso, para as pessoas poderem adquirir algo já pronto, já desenhado, que vai dar retorno, vai dar todos os indicadores de retorno, né? ROI, payback, TIR, para deixar ainda mais fácil para quem quer tomar uma decisão certeira, né? O mínimo de risco possível. Sempre lembrando que decisão como essa sempre existe risco, existe montar um negócio sem risco, mas tem como calcular esse risco, né? Minimizar os riscos. Decisões externas que influenciam. Quais são essas decisões que podem influenciar muitas vezes? A família. E aí é um ponto que a gente sempre explica aqui, que a gente conhece muitas pessoas, principalmente nessa cultura do Brasil, que casam, estruturam aí sua segunda família, né, com esposa, com filhos e tudo mais, mas muitas vezes acabam criando raízes na sua família de origem, e quando ela vai tomar uma decisão como essa, ela acaba falando para toda a família, desde para a família de origem, que são seus pais, a sogra, os irmãos, e fala também para a esposa. O que a gente sempre recomenda nesse ponto de decisões externas é trocar ideia somente com a sua família. Sua família, geralmente, é você, sua esposa
e os filhos, essa é a família. E algumas vezes isso pode atrapalhar a tomada de decisão. A gente percebe que algumas pessoas aqui bastante inclinadas a seguir um sonho dela, seguir um objetivo dela de ser consultora empresarial, ela quer tomar decisão, ela vai buscar informações externas, conversando com outros escritórios de contabilidade ou outros escritórios de consultoria, e aí a decisão acaba sendo muito influenciada. É um caso bem real, bem recente, de um consultor que está bem animado para entrar. Ele foi tomar a decisão e perguntou para um outro consultor na região dele como que era ser consultor empresarial. Vai aparecer, obviamente, pontos positivos e negativos daquela pessoa e não necessariamente poderão ser os mesmos problemas ou as mesmas dificuldades que você tem. Então, as decisões externas, nesse momento, é algo que tem que ser muito bem pautada, muito bem avaliada de uma forma ali com a família. A família sim tem que apoiar, né? A família tem que estar no seu lado. Se a família não apoiar também, a gente recomenda que você não faça o negócio. Então, por exemplo, se quer montar uma consultoria empresarial, se for uma franquia da SAP ou se for uma consultoria com a marca de cada um de vocês também aí, para quem está assistindo, né? Se a família, a esposa, não topar, não aceitar, tiver alguns medos, alguns bloqueios, alguns receios, é melhor primeiro tirar os medos dela, o bloqueio dela, do que iniciar essa trajetória com o medo. Então, eu sempre pergunto, e aí eu queria até aproveitar que eu lembro perfeitamente do Éder, quando ele estava conversando comigo sobre a franquia, eu perguntei sobre isso para ele. Eu falei, ô Éder, sua esposa apoia? Você lembra disso, Éder? Lembro sim. Consultoria era um negócio que eu sempre imaginei e, só que assim, eu sempre tive aquele lance de... Eu conversei com um colega que é consultor, ele falou assim, o grande problema de ser consultor na nossa região é que às vezes a pessoa dá o calote na gente. Aí você tem que ir lá atender, para não, se você sumir o cara não vai te pagar mesmo, você tem que ir lá marcar presença para receber. E eu comentei isso com a minha esposa, aí ela falou assim, peraí, deixa eu ver se eu acho uma franquia, porque com uma franquia a gente chega mais, com mais respaldo, né? Uhum. E foi ela que encontrou a SAF para mim. Aí, Ah, que legal. aí eu comecei a analisar, vi tudo, aí discuti bastante com ela, aí fechamos. Mas esse apoio familiar é importantíssimo, né? É importante para a gente tomar a decisão, é importante para a gente começar depois o negócio, né? Exato. Porque a gente não sai faturando de cara, né? Então, isso é Exato. muito importante. Com certeza. Alguém quer dar mais alguma experiência sobre esse caso? Tem outros consultores aí que quiserem falar, fica à vontade. Ô, Evandro, tudo bom? O Evandro está entrando agora, ele está entrando meio sem saber o que nós estamos fazendo. Tá bom, Evandro? Tudo tranquilo? Não, tudo bem, eu já estava acompanhando aqui no celular, Rogério, é porque eu estava acompanhando as discussões aí, e, bom, essa questão da família aceitar e de você não ter, de o projeto ter coesão, né? Coesão familiar, eu até falo isso em governança, é muito importante, porque você não tem resistência, né? E, e quanto a essa questão de plano de negócio, famílias, você falou de uns pontos aí que realmente são muito, não só para nós, como empreendedores em consultoria, como o nosso próprio cliente. Que a gente chega em muito cliente, essa semana eu cheguei num cliente que tinha um problema horroroso de família, e a gente teve que fazer um alinhamento da família para conseguir dar a consultoria. A dona queria, o marido tinha resistência, então a gente sofre isso, tanto com a gente, como o nosso próprio cliente sofre isso também, né? A consultoria, né, como uma assessoria completa, o Rogério falou aí da parte tributária, né? Eu dei uma palestra ontem para um grupo de 30 empresários, e aí voltando de novo no assunto que o Rogério abordou, que são os eventos, as palestras, né? E eu consegui 10 leads em duas palestras, e leads muitos qualificados, porque ele, quando vai conversar com você, porque ele está realmente afim de consultoria. E aí o que eu percebo é que o empresário está precisando de uma provocação de mudança de comportamento, e quem faz isso é o consultor. Então, assim, tudo corroborando com o que o Rogério está dizendo. Eu estou até fazendo esse teste com essas palestras, que, resumido, você pega lá um grupo de empresários, vai bater um papo, qualquer consultor consegue fazer isso, né? E aí o empresário começa, e você mostra para ele que você sente a mesma dor dele, né?
é que você, como empreendedor, né, também tem a mesma dor que ele, que você tem a capacidade não só de apoiá-lo, como também de sentar na mesa e dividir o problema. Porque hoje as empresas estão precisando de gente que divida o problema com elas, porque o que o Rogério disse, né? O empresário está envolto numa série de problemas, geralmente ele não consegue fazer gestão, ele fica perdido naquilo e ele precisa ouvir da gente que ele tem que dar uma parada. Isso parece ser assim, uma coisa que não precisa ninguém falar, mas o problema é que a gente não faz o básico, né? E os empresários também não fazem. Então, enfim, todos os tópicos aí que o Rogério está falando, batendo tudo. O Evandro, só pegando uma carona no que você falou, é assim, você já pensou se a gente não está estruturado dentro de casa e vai para uma consultoria e pega uma empresa que o grande problema é familiar? Aí o caminho é seguir para um boteco e chorar as mágoas junto, né? A gente tem que estar bem estruturado para poder dar esse suporte para o cliente nosso, né? E eu tive uma resistência muito grande, até como exemplo nosso, né? No início, quando eu comecei a empreender em consultoria, minha esposa tinha muita resistência com isso. Eu lembro disso, Evandro. Né? A gente veio, né? Eu era executivo de indústria, ela também. E aí, cara, até que eu conseguia mostrar o modelo, mostrar que funcionava, e a gente muitas das vezes tem que trazer cliente, mostrar que o negócio roda. Então, assim, a gente às vezes tem dificuldade dentro de casa, porque não porque a pessoa, não porque a esposa não apoie, né? É porque ela não conhece. Ela acha que, pô, esse negócio você vai gastar energia aqui, isso não vai dar dinheiro. E às vezes é o seu perfil, às vezes é o que você quer. Quando você empreende, você tem que acreditar mesmo, não tem jeito, você tem que imergir. E aí, depois de uns 6 meses, um ano, ela veio. Hoje eu não consigo entender minha empresa sem a minha esposa, porque eu não conseguiria controlar tudo que eu controlo sem ela. E sem contar que é uma pessoa de confiança cuidando do meu financeiro. Para você ter ideia, a nossa inadimplência no ano passado foi 0. Eu não deixei de receber de nenhum cliente nosso. E E o isso, para faturamento? mim, é 0. E no ano anterior, eu tive uma inadimplência em 5 anos. Uma parcela de R$ 1.800 em 5 anos de consultoria. E o Então, assim, faturamento seu ano passado? hein? O faturamento seu ano passado, que a inadimplência foi 0, você faturou quanto? Quanto que 8, fechou o ano? 750, 800 mil reais. Tanto é que a minha meta desse ano é 1 milhão, 1 milhão e pouco, né? Então, assim, 50, 60, 70 mil por mês, dependendo do pico. Teve mês, ano passado, que eu cheguei perto, né, porque, assim, meu sonho é chegar em 100 mil mês de consultoria, né? E nós estamos no caminho, tá? Mas, enfim, a ter alguém com pulso no financeiro também é muito importante. E eu separo, porque o consultor não pode cobrar. Você que tem um relacionamento com o cliente, você não pode ser o cobrador do cliente, senão aí você quebrou um rapó. Põe outra pessoa para fazer isso, lá com o financeiro do cliente, enfim, e o head da consultoria vai ter relacionamento operacional. Isso também foi um teste, eu nunca cobro. O cliente nunca vai receber uma cobrança minha. Agora, minha esposa está lá por trás, muitas das vezes ele nem sabe que ela é minha esposa, ela é a estrutura eu até coloco lá, gerente de relacionamento, ou seja, não é só cobrança. Então é isso, são exemplos aí do dia a dia que tudo que vocês estão falando faz todo sentido e assim, é uma série de variáveis, né? A gente como empresário tem que entender assim, a gente tem que controlar uma série de variáveis. Eu, apesar de não ser financeiro, eu estou lá sempre olhando meu dashboard lá para ver se está tudo bem. Porque eu até não cobro, mas tem casos críticos que ela não consegue, que aí às vezes eu dou uma cutucadazinha. Ó, nosso financeiro está querendo, mas lá no final. Então, assim, é muita variável que a gente tem que olhar. Que legal, Evandro. Sabe o que é gostoso escutar? É que nós já estamos com uma relação aí praticamente de 5 para 6 anos, é mais ou menos isso, né, Evandro? Isso. E eu lembro perfeitamente da Alessandra, você veio 2 vezes aqui, né? A gente fez 2 reuniões antes de você comprar a planta da SAP, com bastante ali medo, bloqueio, acho que até mesmo por causa da Alessandra, né? Ela tinha os medos, assim, as inseguranças dela, porque os dois eram executivos, os dois nunca tinham empreendido. E aí eu lembro perfeitamente que a decisão foi um pouco lenta, foi demorada, demorou um período, mas o que foi legal pra caramba é que você conseguiu trazer a Alessandra para dentro do negócio. Ela acabou comprando a ideia, isso foi muito legal, cara. E hoje ela faz questão de ir nas palestras, ela me ajuda no relacionamento, ela é muito boa em relacionamento.
e acaba gostando do ambiente, né? Muito bom. Qualidade de vida, tudo, né, Evandro? É muito legal, cara. É isso mesmo. Muito bem. Pessoal, o quinto que eu coloquei aqui, que é o quinto e último, né? E aí vou fazer depois um resumo de todas aí para quem está entrando agora. Mas ali acho que um ponto importante que também tem que ser feito, não tem como, é vocês fazerem um mapeamento, né? Onde que poderão, isso não quer dizer que terão o desafio, os desafios de vocês, mas onde poderão ser os maiores desafios. E muitas vezes é difícil falar em desafio do negócio sem você conhecer profundamente, né? Eu não sei aonde que pode ser o meu maior desafio, não sei nem o que eu vou encontrar aqui para frente, quais são as pedras que eu vou encontrar nesse caminho, como é que eu posso mapear quais serão meus desafios. Mas você tem uma ideia aí, se você fizer uma reflexão, que é o ponto número 1, né, do seu autoconhecimento, possivelmente você pode encontrar alguns desafios que podem ser na parte mais técnica, a parte mais de execução, a parte mais de entrega. Geralmente o perfil comercial ele tem mais dificuldade de entrega e o perfil mais técnico, mais executivo, que executa melhor, ele vai ter dificuldade talvez na parte de prospecção do negócio e não de fechamento de negócio. Isso daí tem um ponto que as pessoas têm um pouco de confusão aí. Nossa, eu nunca vendi nada, será que eu vou conseguir vender? Será que essa vai ser meu desafio? Vai ser venda? Então, tem várias formas da gente fazer ali algumas alternativas para quem tem esses medos, né? Para quem tem essa preocupação dos desafios que elas vão encontrar. Eu sempre relato que o principal desafio de qualquer negócio do mundo, para quem vai empreender, montar o seu primeiro negócio, independente se é uma consultoria, se é uma loja de roupa, ou se for qualquer empreendimento, um café, for montar um supermercado, os desafios serão os mesmos para qualquer negócio no mundo. E a parte de trazer cliente. Enquanto não traz cliente, não traz dinheiro para dentro do negócio, o desafio se torna grande, porque não tem dinheiro na mesa, não tem dinheiro entrando, e aí os desafios e as dificuldades, obviamente, acabam se aumentando. Então, sempre o primeiro desafio ali, independente se tem habilidade comercial ou não, é trazer os primeiros clientes. E aí, sim, né, como solucionar, é a gente ter o mapeamento de algumas formas de trazer os primeiros clientes. A gente tem aqui internamente dentro da SAP 10 estratégias que a gente coloca dentro do funil de venda, são 10 formas, 10 possíveis formas de trazer clientes. E a gente sempre recomenda para os consultores que não utilizam as 10, porque é impossível pegar 10 estratégias comerciais e fazer ao mesmo tempo. A gente pede para fazer 2, no máximo 3 ali, dependendo do braço, dependendo da habilidade, o perfil de cada consultor, ele pode trazer ali 2 a 3 estratégias para praticar e executar no seu dia a dia. E aí a gente vai monitorando e acompanhando para diminuir todos os desafios, né, que ele tem, para se tornar o mais superável possível. E é bacana, por exemplo, assim, vou aproveitar o Éder, que é um puta parceiraço nosso, que está com a gente há pouquíssimo tempo, deve estar indo para o segundo, terceiro mês, e ele sempre falou isso para mim, mas e a venda? Eu vou conseguir vender? Eu nunca vendi nada. Mas negociou a vida inteira, já foi um baita executivo. E aí é legal que no primeiro mês, 40 dias após o treinamento, ele já fechou o primeiro negócio. Ô, Éder, os seus desafios ali antes de comprar a SAP, era a parte comercial ou não? O que era os desafios? Olha, Rogério, naquele primeiro ponto lá no autoconhecimento, eu fiz de fato essa reflexão ou inflexão, né? Eu até comentei contigo, eu fui buscar a minha essência, né? Aquilo que eu saberia fazer, né? Porque se fica 10 anos envolvido numa empresa, né? Muito assim, muito de forma muito ativa, você meio que fica fechado para o mundo, né? O teu mundo passa a ser aquele. Aí quando você sai assim, você fala, nossa, o que eu vou fazer agora? E nessa reflexão eu fiz e eu levantei 2 pontos muito importantes que seriam aonde eu deveria trabalhar mais. O primeiro é vender, né? Eu falei, olha, eu tenho que vender, né? Mas para isso é aquele velho ditado, né? Eu só vendo o peixe que eu compro, né? Então eu falei, eu preciso comprar esse negócio primeiro. Eu preciso ter certeza daquilo que eu vou vender. Aí é mais fácil, né? É igual a apresentação. Quando a gente vai fazer uma apresentação, você está nervoso porque você não domina o assunto. Quem domina, é claro, tem aquele frio na barriga, mas você tem mais tranquilidade para navegar. E eu passei 1 mês estudando. O mês inteirinho de fevereiro eu estudei. Fiz todos os cursos, fui para a semana, fiz tudo. Falei, ok, então agora eu sei o que eu vou vender, né?
E esse era o meu primeiro medo, como vender. Aí eu usei as técnicas que a gente aprende no treinamento, naquela imersão de uma semana, né? Que legal. E eu comecei a vender. E o segundo ponto, é o que eu estou trabalhando agora, é de eu não me apegar muito no negócio, né? Porque a minha vida é processo, sempre foi processo, né? Então, a gente começa a ficar muito apegado no processo, e aí, calma. Então, eu já fiz vários checklists para mim mesmo, falar, olha, o meu escopo é esse, eu não posso sair disso. Depois, vencido isso, eu posso até oferecer uma segunda fase, uma terceira fase, uma continuidade, uma manutenção, alguma coisa assim. Mas esse agora está sendo o meu primeiro desafio. O segundo desafio é o que eu tenho que vencer. O primeiro, com as técnicas, conhecendo bem o que eu vou vender e com as técnicas que eu aprendi, que eu vivenciei na imersão, eu acredito que eu estou mais tranquilo, né? Tanto que é o que você falou. Acho que 20 dias que eu fui para campo, eu fechei o primeiro contrato. Nossa, se Deus quiser, eu estou com 2 na mesa aí, negociando, que eu acredito que deva fechar, né? E agora eu estou, que nem segunda-feira, 7h30, eu estou no cliente. Ele pediu para estar lá para, antes de iniciar a semana dele de produção, para ele apresentar a consultoria para eu falar com o pessoal do chão de fábrica. Falei, beleza, mas eu não posso me apegar. Então, eu vou muito nisso, eu vou muito me policiando. Mas, realmente, a gente tem que saber isso. Porque o resto, eu vendi e eu estou lá dentro do negócio, aí o resto eu sei fazer. Né? É o que eu sei fazer. E uma coisa que eu aprendi, Rogério, gera muita ansiedade o fechamento. Né? Eu tenho que ir lá e, fechar. Uma coisa que eu aprendi é que o fechamento é uma parte do processo e é muito pequena. Porque se você vier fazendo tudo certinho, se você vier fazendo tudo tranquilo, fiz a prospecção, entendi a dor do cliente, apresentei a solução, deixei claro para ele, a venda é uma consequência. O fechamento do contrato, vou dar um chute aqui, é 15% do negócio, e não 100%. Né? Mas foi isso, mas agora eu tô com a minha segunda batalha interna aqui. Eu não posso me apegar muito. É aquela historinha do bife a cavalo, né? Eu tenho que ser o ovo, não posso ser o filé, né? Eu tenho que ser isso. É verdade. Ô, Éder, você acabou falando algo muito legal que eu não tinha visualizado, né? Que assim, né? Mapear os desafios, né? Não acaba nunca. Hoje eu tenho um desafio em São Carlos, né? Como 17 anos como consultor empresarial, eu ainda tenho meu desafio. E ainda, da mesma forma que você mapeou o primeiro, e aí você fez todos os cursos online, veio para a imersão, conseguiu ali diminuir e criar algumas soluções para esses desafios, agora você está com o segundo, que é não criar uma paixão pelo negócio do cliente. É o segundo desafio. E é o que eu vendo para o cliente, né? Para trazer ele para o meu lado, falo assim, olha, tem aquela pirâmide, né? O estratégico, tático e operacional. O executivo, ele tem que estar aqui, ó, no estratégico. E muitas vezes, eu entendo, por necessidade, você acaba saindo para o tático ou para o operacional. E às vezes os dois juntos. Mas quem cuida do seu negócio? Você está cuidando do dia a dia. Quem cuida do seu negócio? Isso se aplica a gente também, né? Se a gente começar a se envolver no tático e no operacional do nosso negócio, que é a consultoria, vai ficar difícil, né? Perde o objetivo principal, acaba virando praticamente ali um funcionário, né? Exatamente. Muito bom mesmo. E o sexto e último, eu pensei que tinha feito 5 tópicos, eu acabei aumentando um ali, que eu acho também importante, principalmente para quem está naquela fase que a vida inteira ele sonha em ter um negócio próprio, ele sonha em ser consultor empresarial, estuda muito sobre aquilo, e aí ele fica postergando ali algumas tomadas de decisões. É a forma que eu vejo muito fácil, e talvez que pode ajudar vocês a tomar uma decisão, é construir todos esses 6 tópicos, colocando datas nele. Por exemplo, o primeiro, que é a reflexão ou a inflexão, o autoconhecimento, a gente teria que dar um prazo para ter feito isso. E ele também pode perpetuar por todas o restante das outras fases também. Não necessariamente ele vai ter uma data fim. Pode ser que nenhum desses aqui tenha uma data fim. Eles continuem fazendo
uma continuidade durante o empreendedorismo. Decisões emocionais vai continuar para o resto da vida. Construção do budget, do orçamento, também vai continuar cada ano, geralmente no mês de outubro, é feita a construção do budget. Decisões que influenciam externamente também vai continuar aqui em outras formas, vai comprar uma casa, um terreno, comprar uma casa na praia, também influencia, que serve para o resto da vida também. E aí, colocar prazo e data nas tomadas de decisões faz com que as pessoas não postergam, porque a grande dificuldade de um crescimento e uma evolução de qualquer ser humano em qualquer área, seja ele um espiritual, seja ele financeiro, seja ele social, educacional, seja qual for a evolução, se ele não colocar um plano e não colocar prazo, ele fica postergando. Eu acho que é o mais conhecido por todo mundo aí é a academia, né? Viver com melhor qualidade de vida, se alimentando melhor, fazendo uma academia, é algo que todo mundo posterga. E conhecer uma língua, né? Um inglês, um espanhol, uma língua, talvez uma segunda língua. E aí é algo também que todo mundo acaba postergando um pouco o prazo, né? A decisão no início, na continuidade, muitas vezes inicia, mas não continua. E aí o sexto eu acho o mais importante, porque quando a gente não coloca isso, e às vezes não se frustrar com essa data, porque nem sempre a primeira data que você coloca num plano, num planejamento, quer dizer que vai dar certo, principalmente no empreendedorismo. Essa semana eu estava dando risada, foi ontem, inclusive, toda sexta-feira a gente faz uma reunião aqui na Matriz com todos os funcionários, né? E estava o Ademir, que é uma pessoa que trabalha com nós há mais de 10 anos, e outras pessoas. E há 3 anos atrás, nós lançamos o Teu Gestor, fizemos um evento online, ele foi misto, há 3 anos atrás, antes da pandemia. Ele estava dentro do nosso prédio, em São Carlos mesmo, tinha acho que umas 25, 30 pessoas na sala, e nós transmitimos ele online para toda a rede, e lançamos o Teu Gestor. E foi engraçado que tinha prazo, né? Tinha prazo de desenvolvimento, tinha prazo de lançamento, tudo que tem que ser feito, né, nas melhores metodologias do mundo, a gente utilizou. Desde sprint, design thinking, usamos todas as metodologias para lançar, e lançamos o Teu Gestor há 3 anos atrás. E o mais engraçado, gente, que foi assim, muita motivação, empreendedor, né, sempre motivado, animado, e foi um verdadeiro fracasso, né? Não rodou, ninguém comprou a ideia, não funcionou. E aí a gente teve que retomar, 2 passos atrás, estava sendo desenvolvido lá no Canadá, tivemos que trazer para o Brasil, uma série de dificuldades para desenvolver o Teu Gestor. Então, os prazos ali foram prorrogados, postergados, por uma falha, por algum motivo de empolgação, por algum motivo de abalo emocional, acabaram acontecendo isso. Então, quando a gente fala de definir prazo no empreendedorismo, não necessariamente tudo que vão ser construído e planejado vão dar certo. Tem que ter um norte, sim, tem que ter um planejamento estratégico, tem que saber a direção que vocês têm como desejo, mas isso não quer dizer que vai dar certo. Não existe uma linha reta. Então, no momento certo ali, que precisa ser redesenhado, planejado, reestruturado, tem que ser feito. Em qualquer uma dessas etapas aí para iniciar o projeto de consultoria, vocês podem colocar daqui uma semana, daqui 2 meses, daqui 1 ano, eu vou iniciar minha consultoria empresarial. Pode ser que vocês recebam uma promoção para ter CEO, para ter CFO, qualquer uma decisão, como acontece demais com a gente aqui, os candidatos querendo comprar a SAF, quando ele vai anunciar para o patrão dele, para o chefe dele, que ele vai seguir uma carreira solo, que ele vai ser consultor empresarial, muitas vezes ele recebe uma proposta, uma contraproposta ali de dobrar o salário, de aumentar o salário, e ele acaba postergando essa tomada de decisão. E acontece o inverso também. As pessoas que querem sair da empresa, né, e adianta, quando eles vêm aqui para o treinamento, aconteceu com o franqueado de Brasília, o Rufino, ele é da aeronáutica, no plano que eu construí com ele, que eu dei uma mentoria para ele, né, quando que você vai vir em 100% da TAP e sair aí da aeronáutica? Funcionário público, bem concursado, bem estabilizado. E aí nós desenhamos isso para 6 meses. Entre 6 a 8 meses ele sairia de lá e viria para cá. Ele veio para o treinamento de São Carlos, inclusive foi na turma aí do Éder, e chegou lá, em 1 semana ele já alugou o escritório físico, já contratou pessoas, já fez o evento de inauguração e já enviou a carta ofício pedindo a rescisão. Então ele adiantou o prazo, porque ele entendeu, esse é meu sonho, é tudo que eu quero para minha vida, então ele conseguiu adiantar o prazo. Então isso acontece, gente, ter um planejamento ali de prazo precisa ter,
e não se frustrar, desistir ou descartar totalmente porque deu errado. Porque prazo sempre tem que ser feito, tem que ser dado um prazo, né? Mas não necessariamente quer dizer que vai dar certo. E empreendedor não pode se frustrar com isso, que a vida do empreendedor sempre vai ser assim. Muitas vezes, assim, desenha-se um budget no primeiro ano de faturar 250, 300, 500 mil, ele atingiu metade, 70%. E aí ele não vai se frustrar. No segundo ano, ele não pode desistir porque ele não alcançou. Ele tem que entender ali o que deu de errado, fazer as correções e retomar. O mais importante é ter um plano estratégico, que direção que eu estou indo. E isso também cabe em todas as áreas, não é somente no empreendedorismo, como eu vou montar minha consultoria ou como eu vou montar meu negócio. Cabe também na vida pessoal. Onde que você quer estar como pessoa daqui a 5 anos? Ou onde eu quero estar daqui a 5 anos espiritualmente? Eu quero evoluir espiritualmente. Eu quero evoluir em termos de patrimônio, em termos financeiros. Tem que ser feito o planejamento e tem que ser construído, monitorado, perseguido todas essas metas, não só no negócio como empreendedor, mas também na vida pessoal de cada um deles. Né? É isso, gente. Falei um pouquinho de tudo. Nós estamos com 54 minutos aqui na minha tela de gravação. E aí eu queria ver se alguém tem algo para contribuir com esses últimos ajustes. Aqui foram esses 3 tópicos, né, que eu tinha preparado para vocês. Nós falamos um pouquinho de tudo, mas são 6 decisões ali praticamente obrigatórias para quem vai empreender, montando sua consultoria empresarial. Ele precisa passar por todas essas fases. É loucura tomar uma decisão na empolgação em uma semana para ser um consultor empresarial, porque algo vai dar errado se for tomado do dia para a noite. Então, a gente pede aí para quem está interessado, são poucas pessoas que estão interessadas na sala. Eu consegui, muito legal isso, entrou o Evandro, que já é franqueado, a Fabiana, o Éder, o Eduardo, tá aí, o Eduardo Ramalho. Então, é bem legal ver também pessoas que já estão da SAP há algum tempo participando desse encontro, sinal que a gente está no caminho certo novamente, né? Isso firma que vocês estão participando. Eu agradeço bastante pela participação aí de todos, viu? Ô, Rogério. Sim. Evandro, você vai falar? Fica à vontade, cara. Não, é só abrir os mais velhos primeiros. Os seus cabelos já são brancos, o meu ainda estão nascendo, né? Ô, Rogério, se você permitir, eu colocaria mais um item aí, né? Que é o que a gente comenta, que é a resiliência, né? Resiliência. Mas antes de ser resiliente, a gente tem que ser arrojado, né? Porque a resiliência é você aguentar pancada, né? Mas se você não der a cara para aguentar pancada, você nunca vai apanhar, né? Legal. Então, seja arrojado, né? Algumas ações não vão dar certo, claro, mas aí você analisa por quê e volta para cima, né? Então, eu acho que isso é o que move a gente. Né? Legal, Éder, muito bom. Faz todo sentido mesmo, viu? A pessoa ser arrojado, ir para cima, ter resiliência, fantástico. Acho que cabe aumentar o 7º ali, sim. Eu tenho isso comigo. A gente tem que se arrojar, tem que partir para cima e se cair, levanta e vamos embora, né, cara? É a história daquele bonequinho japonês que chama Daruma, né? O Daruma é um bonequinho que é que nem aquele João Bobo, né? Que ele cai e levanta, né? É verdade. O ditado é caia 7 e levante 8. É verdade. Né? Então eu tenho isso daí e esse aqui, ó. Isso aqui eu ganhei da minha avó. Ah, que legal. Ah, lá o bonequinho, eu lembro dele. Eu ganhei da minha avó isso aqui. E ela me contava uma história que quando ela... Se é que a gente tem tempo, né? Tem. Quando ela veio do Japão para cá, né? Não sabia falar português nem nada, então eles miravam no exemplo da formiguinha, que tinha muita formiga na roça, né? Eles falavam, formiga é isso aí, meu, baixa a cabeça e trabalha, é isso que a gente tem que fazer aqui, a gente não tem que fazer nada, a gente tem que baixar a cabeça e trabalhar, né? E quando eu fui estagiário, ela me contou essa história. E depois, muito tempo depois, ela me deu esse bonequinho aqui, esse Daruma aqui, e ela contou essa história para mim, caia 7 e levante 8. Ela falou, eu não quero que você caia, mas cair faz parte, né? Faz parte. Beleza, avó. Tamo aí. Uma baita contribuição, viu, Éder? Falei, tamo aí na luta.
Vamos cair, vamos levantar. Mas é isso. Muito bom. Outra coisa que eu queria até aproveitar para contribuir, quando o Éder falou dessa questão da gente passear entre estratégico, tático e operacional, e o Rogério comentou que a cada hora você enfrenta um desafio diferente, né? E é verdade, eu estou passando por isso agora. Uma coisa que no meu projeto, né, eu sempre tomei muito cuidado de não deixar de fomentar recurso para a operação, olhando aspectos financeiros. Muitas das vezes eu passei a ganhar menos para investir no time, porque se você não tem time, você não cresce, né? Por exemplo, na pandemia, eu mantive o time, reduzi os meus ganhos para não perder o time na hora que quando o mercado voltasse. E isso foi uma decisão muito assertiva, porque quando o mercado voltou, eu segurei meus principais funcionários. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, como empresário, e aí nós somos empresários, né? Você tem que tomar decisões para manter o que você tem de principal, que é o serviço. E hoje, por exemplo, eu estou colocando um coordenador abaixo de mim, já estou num estágio de 5 anos, porque senão eu de novo, né? Eu tive que ir para o operacional de novo para entender os meus processos. Hoje eu estou fazendo playbooks de onboard, de kickoff, coisas que eu evoluí, né? Por quê? Porque se eu não tiver o processo certo, sempre vai depender de mim abrir um projeto, fazer uma reunião de kickoff, colocar o cliente para dentro. E aí eu fui para a operação, estou revendo esses processos para eu conseguir sair. E aí o Rogério falou muito claro, né? Pô, toda hora eu vou e volto, e é isso mesmo, tá? E não adianta se estressar com isso, porque isso faz parte da vida mesmo de qualquer empresa. Você vai subindo patamares, né? O meu primeiro projeto, a minha meta era R$ 120 mil no primeiro ano. Eu faturei 128, bati o meu plano, recuperei meu investimento, né, que era aí da casa de R$ 100 mil de investimento com escritório também. Ou seja, não ganhei dinheiro nenhum esse ano, né? O primeiro, é aquela história do plano de negócio que o Rogério colocou. Quando você faz um plano de negócio, você não entra ganhando, né? É uma empresa. Então, assim, é muito importante a gente ter a consciência de que negócio faz isso, é um estica e puxa o tempo inteiro, e essa elasticidade que você consegue segurar na sua mão é o que vai manter você de pé. E empresário não pode escolher RH, financeiro, comercial, você tem que saber de tudo, você tem que gostar de tudo. Aí eu não gosto de gente, vai fazer outra coisa, você vende serviço, você vende gente, cara. Você não gosta de gente. Ah, comercial tem dificuldade, cara. Eu nunca vendi uma colher na minha vida. E hoje eu descobri que, por exemplo, de 7 propostas que a gente entrou esse ano, que eu comecei e fechei, eu fechei 7 propostas. Minha taxa de fechamento é 100%. Eu fico falando isso com o meu comercial lá, cara. Pelo amor de Deus, eu quero que você chegue nesse nível também. Mas aí é muita transpiração, eu fico cansado. Aí você chega no final de dia de consultoria, você vai dar uma palestra até 9 horas da noite. Pô, isso não é muito o que o Éder falou, baixa a cabeça e vai trabalhar, não tem jeito. Você tem que gostar desse negócio, porque senão não dá certo. Se a gente não gostar, não dá certo. A decisão é isso encaixar dentro daquilo que você gosta de fazer. Então, eu só quis dar esse exemplo porque eu sei da dificuldade, porque eu comecei como vocês, só que muito obstinado em crescimento, né? Todo ano eu cresço, sempre falo isso com o Rogério, todo ano eu não abro mão de crescer um pouco. Esse ano eu estou com medo, porque não está um ano fácil, 2022, apesar do mercado estar aberto à consultoria, agora eu cheguei numa fase em Juiz de Fora que eu estou batendo na mesa de empresários com muita resistência com consultoria e com 7 concorrentes do meu lado hoje, porque todo mundo foi para a consultoria agora. Isso é bom, porque quando está todo mundo indo é porque o mercado está bom. Concorrente não tem problema, você se diferencia na sua entrega e tem espaço para todo mundo, gente. Porque assim, eu fui no Distrito Industrial de Juiz de Fora aqui semana passada atender um cliente, é muita empresa que tem empresa para todo.
não tem consultor para dar consultoria em tudo quanto é empresa que existe. Né? Por isso que o Sebrae nunca deu conta, nem das microempresas. Né? Então, enfim, é só um depoimento aí de um empresário aqui que sofre as mesmas dores que vocês estão sofrendo, né? E hoje eu posso dizer para vocês que foi uma excelente decisão ter comprado o projeto da SAF, e eu já estou indo para outro patamar, né? Eu estou tentando ir para outro patamar, junto aí com o Rogério, com essa nova... Também estão vindo novos consultores, isso é muito bom, essa conexão de novas pessoas, ter essa referência de São Paulo, porque às vezes nos nossos centros não tem a inovação que tem em São Paulo. Procurar se atualizar. Semana retrasada eu tive em 2 dias de imersão num treinamento para aprender mais coisas e trazer para cá, porque se você tiver autoridade, o seu cliente vai te ouvir. Então, assim, só dando alguns exemplos do que tem que estar no pacote. Agora, é fácil fazer isso tudo? Não, cara, é cansativo, mas é gostoso, né? É bom. Obrigado demais pela contribuição sua e do Éder. E isso é um ponto que é bem legal, assim, né? As pessoas que vão empreender pela primeira vez, né, ela acha que ela vai trabalhar menos, e é totalmente o oposto disso. Ela vai trabalhar muito mais, ela vai trabalhar para si própria. Eu percebo alguns franqueados que não têm o faturamento que ele gostaria, né, que estaria dentro da expectativa dele. A grande maioria das vezes é porque ele não tem a pegada de trabalho. Ele não faz a metodologia da formiguinha lá que o Éder explicou, baixar a cabeça e trabalhar, porque a forma de qualquer negócio ser bem sucedido é muito trabalho. Não existe milagre nesse negócio. Não existe forma de se enriquecer, de se destacar um pouco melhor financeiramente, atingindo os patamares de faturamentos maiores com pouco trabalho. Isso não existe. Então, assim, trabalha-se muito. Bem legal a contribuição de vocês. Muito bom. Pessoal, nós atingimos aqui nossa meta em termos de horário. Eu queria agradecer demais. Entraram e saíram algumas pessoas na sala durante alguns momentos, mas nós estamos finalizando aqui com 12 pessoas. Esse treinamento que nós fizemos hoje, essa reunião que nós fizemos hoje, não foi um treinamento, foi uma reunião, né, com muita experiência bacana, de pessoas que estão querendo vir, de pessoas que já estão na SAF. Essa troca muito legal. Vai estar no YouTube, vai estar no meu canal do Rogério Staff. Não vou colocar no canal da SAF, porque a gente deixa isso. O Rogério Staff vende a franquia da SAF e a SAF Consultoria vende os produtos da SAF. Então, vai estar no meu canal, a gente não confunde, para que o cliente também não fique vendo algo como esse. Assim, ele não é do interesse do cliente, na verdade, é mais por interesse de quem quer ser consultor empresarial. Então, a gente acabou optando aí por ter a estratégia de colocar no meu canal do YouTube lá, Rogério Staff. Eles vão encontrar a partir de segunda ou terça-feira, mais provavelmente vai ser na terça-feira, porque vai começar agora uma turma de consultores. São 7 novos consultores que começam nessa semana, a gente chama de Semana do Empreendedor. É a imersão que o Éder acabou de fazer o mês passado. A gente vai ter uma que começa amanhã não, segunda-feira, dia 4, vai até dia 8. Então, tem mais 5 dias de imersão aqui em São Carlos, com mais 7 novos consultores que estão iniciando. E a próxima data, a gente vai fechar a turma no dia 30/4. Então, para quem está interessado em vir para essa turma, toma a decisão de ler a COP, de fazer reunião. Eu vou poder fazer reuniões exclusivas com cada candidato para entender o momento, entender a decisão da família. A gente sempre faz essa entrevista para saber se é o momento certo. E eu, modéstia à parte, estou com a régua lá em cima, estou reprovando pra caramba. Está entrando para a SAF um diretor de supply chain da Unilever, só para ver o nível que está entrando de consultores. É um cara fantástico, ele chama Renato Martini, começa na segunda-feira, dia 4. Está entrando as pessoas muito de alto nível, pessoas muito bacanas, com pegada diferente para atender clientes. Isso é bem legal mesmo. O Wesley está perguntando para o Evandro, perguntou alguma coisa no chat, acho que qual que é a sua empresa. Ele está em Juiz de Fora, ele é da SAF Consultoria Juiz de Fora. Ô, Evandro, se quiser colocar o telefone para o pessoal também, apesar que o Evandro está forte no Instagram, gente. Evandro, fala seu Instagram do Evandro, para o pessoal. Sim, vou passar para vocês aí. Assim, até provocação mesmo de necessidade, né? Quem não é visto não é lembrado. Vamos lembrar que gente compra de gente, né? E agora eu estou entrando numa onda aí também de gravar vídeos e fazer a nossa página regional impulsionar.
Em uma semana a gente chegou a quase 200 seguidores, mas seguidores que estão interessados em consultoria, tá, gente? Porque eu tenho 10 mil seguidores. Aí você posta um vídeo, tem 10 curtidas. Isso não é uma rede engajada, né? Então eu estou procurando fazer um trabalho novo aí. Então vocês vão ver muito conteúdo lá, muita coisa eu replico da própria SAF, mas muita coisa a gente produz em escritórios. Quinta-feira foi lá uma profissional para gravar vários vídeos nossos. Estamos com muito material para divulgar, porque o consultor tem que ter essa pegada de se mostrar também, não tem jeito, tá? O nosso consumidor hoje, ele está nas redes, por mais que os empresários não estejam, às vezes, mais ortodoxos, mas o filho está, a esposa está, né? Então, eu vejo muitos empresários já seguindo a gente lá na nossa página. Nos eventos que eu faço de palestras, eu boto lá um QR Code levando para o Instagram, um QR Code levando para o WhatsApp. A gente tem que usar inovação também, então algumas coisas a gente usa já nesse aspecto. Então, assim, eu vou colocar para vocês aí, porque a gente pode interagir e copiar boas práticas, né, gente? Eu copio muita gente. Tem um consultor nosso que é o Rufino, que entrou lá em Brasília, um menino com uma pegada muito bacana, muito inovador, um menino novo, né? E a gente troca com ele. Ele está lá com o meu Heitor lá, trocando. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu faço aquilo? Então, a gente acaba trocando algumas experiências aí. Óbvio que a rede é muito grande. Às vezes a gente escapa, não consegue atender todo mundo. Mas dentro da possibilidade, a gente está sempre se apoiando aí. Enfim, temos parceria com alguns escritórios aí. Ontem mesmo falei com o Newton de novo. Então, assim, parceiro para tocar projetos em conjunto. Então, assim, vamos usar a rede, e que tem muita coisa boa aí, né? Tem muita gente nova aí, tá? Tem muita gente... E outra coisa, tem escritórios aí, outros que têm a mesma rodagem, até mais do que eu, tá? E que podem contribuir também. Então, vou colocar para vocês aí. Muito bom. Rogério, se me permite, Rogério, eu não canso de falar isso, aquelas pessoas que estão entrando, que estão participando para conhecer, não tenham dúvida do modelo SAF. A metodologia SAF funciona muito bem, eu sou prova disso, eu utilizo o que o Rogério fala, o que o Heitor, o que o Ademir, enfim, o que toda a estrutura SAF nos passa, eu sigo. E, por enquanto, tem dado certo, né? Talvez um momento pessoal não seja esse, né, Rogério? Precisa ajustar, precisa conversar, mas com relação à metodologia SAF, a estrutura SAF, fiquem despreocupados. É o que o Evandro falou, a rede funciona muito bem, né? Então, a gente tem um apoio muito bacana, muito legal, né? Então, Hélio, muito obrigado aí pelo seu feedback, para nós é bom. A gente sabe que tem alguns consultores que são mais tradicionais, que chegam e acabam não comprando a ideia da metodologia da forma que a gente emplaca, mas a gente percebe que os resultados estão vindo, tanto é que a gente acabou de bater 83 escritórios, é um volume bastante grande, aí 83 unidades espalhadas por todo o Brasil, e passa de 200 consultores, se a gente for contar aí que cada escritório tem escritórios que estão sozinhos, tem escritórios que nem o Evandro, tem mais, acho que é o que mais tem pessoas no time, deve ser o Evandro, que deve estar batendo 9 pessoas lá. Então, isso é bem legal, gente, e funciona, tá bom? Mas só para não estender mais também, e talvez aí estragar o sábado de manhã de vocês, para estar participando desse encontro, eu fico muito, muito mesmo agradecido, lembrando que o Evandro colocou aqui no chat ao lado o Instagram dele, o Instagram da SAF, regional também, Juiz de Fora. E, de novo, né, só reforçando, terça-feira ou quarta-feira, esse vídeo vai estar no canal do YouTube. Então, para quem quiser compartilhar com colegas que quer ser consultor de empresa, ou compartilhar com outras pessoas da família que querem assistir, entender um pouquinho mais, fique à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Éder. Obrigado, Evandro, que participaram bastante. Obrigado a todos os outros que participaram também. Bom dia, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.